Como não poderia deixar de ser, neste início e depois de ser recebido com todo esse carinho por todos vocês, nós gostaríamos de agradecer esta oportunidade que se renova. É a segunda vez que eu venho a Parnaíba este ano. Queria agradecer ao Samuel, queria agradecer a todos os amigos queridos do Caridade e Fé, não só em função de eu poder estar mais uma vez com todos vocês, mas também agradecer aquela que é uma tarefa muito significativa para qualquer movimento espírita de qualquer cidade no Brasil, no mundo, que é uma semana ou uma feira do livro espírita. A ideia é de que nós estamos lembrando neste evento os livros astros, mas nós não podemos esquecer que a doutrina espírita é uma doutrina baseada na literatura espírita, com a sua base kardeciana e, a partir disto, como todos vocês sabem, a partir da extraordinária missão daquele que é Francisco Cândido Xavier, que foi, que é, que está presente conosco o tempo todo, por todo o legado de luz que ele deixou para a humanidade inteira e, claro, para nós espíritas destes tempos e dos tempos do futuro. Eu gostaria de agradecer vivamente essa oportunidade, vê-los juntos numa feira do livro espírita em Parnaíba, a primeira em que eu estou como que colaborando, estando presente. E hoje, então, nós vamos fazer, nesta espécie de abertura da feira, mais um estudo que possa ter como que utilidade para nós todos, que somos como que aprendizes da doutrina espírita, somos aqueles que vamos gradativamente, como que funcionando dentro do movimento, em qualquer lugar onde nos situemos, mas buscando exatamente aquele que é o conhecimento, para que ele possa, vamos dizer, nos iluminar, ele possa nos auxiliar no sentido das nossas aquisições para não apenas a vida atual, mas dela para o futuro como um todo. O nosso título hoje foi escolhido pelos amigos do Caridade e Fé, Diretrizes Espíritas, vejam só, para a cura das doenças da alma, transtornos da mente, vícios e tóxicos. Eu diria para vocês, procurando iniciar o nosso estudo da noite, que este é um tema que poderia ser um tema de um seminário. Haja vista que, pelas características nossas, pelas características de um mundo de provas e expiações, nós vivemos a ideia, ao longo das vidas sucessivas, de um problema que se chama doença, enfermidade, algo que tem sido como que uma nota tônica, frequente nas encarnações de todos nós. Então, reparem, diretrizes espíritas para a cura. Então, é isso que nós vamos começar a ver em seguida. E aí nós nos lembramos que o planeta Terra, vamos ver se vocês concordam comigo, ele é como que um planeta hospital. A espiritualidade nos deixou já há muito tempo e de forma muito clara que todos aqueles que, de um modo geral, reencarnam na Terra são espíritos com muitas deficiências, com muitas imperfeições, de tal maneira que a Terra, desde praticamente sempre, é um mundo hospital e a nossa humanidade é uma humanidade de regra, quase que na totalidade,
composta de espíritos enfermos. Eles, inclusive, nos dizem aquela ideia de que quem não tem as dificuldades que nós temos não vem para cá, não vive aqui. Por ser um hospital, o nosso lugar, espíritos com a natureza como a nossa, este é o lugar onde nós temos que reencarnar sucessivas vezes para fazermos o nosso processo demorado, moroso, como tem sido, no sentido do aperfeiçoamento espiritual e, com ele, a nossa recuperação. Não nos iludamos, esta é uma primeira ideia. A ideia de que somos frágeis, somos muito imperfeitos, temos muitas necessidades evolutivas de um determinado tipo, de um determinado padrão, e quando nós pensamos em nós mesmos, nós nos recordamos que as enfermidades já fizeram parte, fazem hoje ou farão parte no futuro das nossas existências, de períodos mais ou menos longos das nossas vidas sucessivas ou reencarnações. Então, quando no título há uma ideia de diretrizes espíritas em relação à ideia de cura, uma primeira questão é quanto ao nome, a ideia, o termo cura. E aí, como médico, nós precisamos lembrar o que é isto? O que nós estamos considerando agora? Porque há uma questão que é universal, que é aquela de que nós temos níveis diferentes de cura. Vocês imaginam alguém com cefaleia, alguém com uma dor de cabeça crônica, por exemplo, aquela de uma enxaqueca. Quando a pessoa tem dor, ela busca o medicamento para aquela situação dolorosa. Quando a dor vai embora pelo uso de um medicamento próprio para isto, a pessoa pode acreditar que ela está curada daquele aspecto. Mas a enxaqueca costuma voltar. São processos de cefaleias repetidas. Então, o uso de analgésico, um nível, portanto, mais superficial de tratamento, não significa cura no sentido da extinção do problema. Vocês concordam comigo? Vocês poderiam vir comigo numa outra reflexão. Vocês imaginam alguém que tem um tumor numa determinada parte do corpo. E esse tumor é um tumor maligno. De tal maneira que um procedimento natural em oncologia, que é a parte da medicina que lida com as doenças oncológicas, os cânceres de uma maneira geral, essa cirurgia poderia tirar uma parte daquele órgão doente, tirar o tumor fora por um procedimento cirúrgico. Outra questão que é tipicamente de oncologia, depois da cirurgia, com frequência, a ideia de radioterapia, a ideia de quimioterapia. Isso é bem típico. E aí eu pergunto para vocês, se nós pensarmos num nível mais profundo de cura, este conjunto terapêutico trouxe um grande benefício, mas mais para o corpo do paciente, eliminando, por assim dizer, aquela patologia. Mas nós também precisamos considerar de onde que vem um câncer qualquer. De onde que vem uma doença importante, significativa, que gere sofrimento, preocupação, necessidade de cuidados médicos prolongados e, eventualmente, cirurgias e outras modalidades terapêuticas. Eu pergunto para vocês, tanto a enxaqueca, que é algo mais simples, mais doloroso, repetitivo e que vai
necessitar de um acompanhamento médico prolongado, com poucas possibilidades de cura, eu pergunto para vocês, de onde vem isto? E são apenas 2 pequenos exemplos de uma realidade imensa, típica do nosso planeta. De onde vem? Está no corpo físico agora. Nós podemos falar assim porque somos espíritas e sabemos que, de um certo modo, a vida no planeta Terra, quanto aos encarnados, ela acontece a partir da nossa alma, no nosso perispírito e no nosso corpo físico. A medicina convencional trabalha com o quê? Com o corpo. E a retirada de um tumor, por exemplo, e o uso de medicações próprias para uma situação importante médica, vai contemplar o corpo. Mas isso significa um nível profundo de cura? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Porque todas as doenças, elas vêm das nossas almas. Passam para o perispírito e chegam na condição do corpo físico. E elas são diferentes aos milhares. Neste mundo em que nós temos 5.000 anos de história da medicina, a história da medicina se confundindo com a história da Terra, da história da humanidade conhecida, registrada em textos. Esta medicina hoje tem listas amplas dos mais variados diagnósticos, seja no sentido da doença física, biológica, corpórea, seja no âmbito da doença mental, no campo da psiquiatria, que é a especialidade relacionada a isto tudo. E aí eu pergunto para vocês, o que é cura? É vermos propriamente a doença sob controle, a doença deixando de existir? É claro que isto é muito relevante, mas ainda não é tudo, porque nas origens nós ainda não sabemos lidar bem. Em que sentido? Na medicina convencional, nós normalmente, habitualmente, no dia a dia da clínica, nós não lidamos com as questões do perispírito e muito menos com as questões da alma imortal, onde tudo existe, onde tudo está devidamente registrado e onde tudo teve início há séculos ou há milhares de anos atrás. Então, quando nós colocamos níveis diferentes de cura, a ideia qual é? A ideia é de que eu preciso melhorar a minha visão de doença, de doente e de cura. Senão eu vou continuar na superficialidade. E qual é a questão que envolve este aspecto? Se nós não procurarmos para nós mesmos, eventualmente enfermos, e também para aqueles que são os nossos pacientes, hoje, atualmente, algo além disto, nós vamos ver, como já temos visto, o doente se livra, por exemplo, de uma neoplasia ou de um câncer, depois de todo um esforço de tratamento médico-cirúrgico. E daqui a 8 anos, 2 anos, 10, vem a mesma patologia ou uma patologia semelhante num órgão diferente. Era na mama, agora é no pulmão. Era no pulmão, agora é no fígado e assim por diante. Por quê? Porque a retirada cirúrgica do tumor e também a ideia de que aqueles medicamentos utilizados, eles trataram, isto sim, e já foi muito bom, a questão mais superficial que está no corpo. Mas se nós não buscarmos conhecer as raízes dos problemas médicos da atualidade, e as raízes são todas espirituais,
portanto estão nas nossas almas e nos nossos perispíritos, nós vamos continuar realizando, ainda por muito tempo, uma medicina que cuida dos efeitos e não das causas. Uma medicina que cuida em termos de uma abordagem superficial, que precisa mudar, porque o mundo avança. A medicina é a ciência, no sentido de nos ajudar a cuidar ou cuidarmos dos nossos pacientes, da nossa realidade, porque são milhares delas, e elas contemplam a vida humana em todo o mundo, por assim dizer. Por quê? Porque ele é um mundo hospital, e as almas que aqui estamos temos tais deficiências, e essas deficiências são todas morais, são todas espirituais, e dentro de um processo de recuperação maravilhosamente arquitetado nas alturas, nós estamos sujeitos às questões das doenças, mas nós precisamos lidar de uma maneira melhor com tudo isto. Há uma ideia de modelo, há uma ideia de paradigma. A medicina, tipicamente até hoje, vive como que o paradigma cartesiano, o paradigma materialista, o paradigma mecanicista. Tem um tumor, retira-se cirurgicamente e se somam os outros aspectos terapêuticos também. Mas a ideia qual é? A origem é outra. E a partir da doutrina espírita, tivemos antes dela, é verdade, alguns espíritos luminares que procuraram mostrar para a humanidade de suas épocas e delas para o futuro até hoje um pensamento diferente. Mas foram deixados de lado, foram preteridos. Hoje não. Porque com o advento da doutrina espírita, e se vocês trabalharem inúmeros títulos dos livros astros, trabalhados hoje na feira do livro espírita, e também a ideia de algo que são os outros títulos, que não são os livros astros, vocês vão ver que todo este conjunto é espírita. E por ser espírita, essa literatura nos ajuda a compreender essas coisas com a maior naturalidade. E a ideia qual é? O paradigma agora, com a evolução da humanidade, com a existência da literatura espírita, do movimento espírita, contemplando a medicina com as luzes da espiritualidade, isso significa dizer que nós temos ferramentas novas, elementos jamais imaginados antes, para que a gente enxergue a nós mesmos, enxergando a realidade, agora, a partir de um modelo novo. E a medicina atual se debruça sobre as questões espirituais. O processo de iluminação da humanidade, da medicina em particular, a partir do advento da doutrina espírita, é uma coisa maravilhosa. E o paradigma é outro. Qual é o novo paradigma? É um paradigma espiritualista, e eu diria espírita, muito mais adiante do que o meramente espiritualista em si. De tal maneira que hoje as mais importantes escolas de medicina do mundo, além de várias no Brasil, reformaram os currículos da grade curricular para que tenhamos para os alunos de medicina, e isso também terá consequências em outras áreas da saúde, enfermagem e tantas outras, para que todos caminhemos nesse sentido. Quando, vamos dizer, as escolas médicas do mundo fazem isto, boa parte dos professores nessas áreas ou disciplinas não conhecem a doutrina espírita.
mas de uma maneira indireta. A doutrina espírita está em tudo isso. E de uma maneira direta, especialmente em alguns casos, como talvez possamos ver amanhã, quando formos trabalhar uma espécie de continuação em relação a isso. Então, vale a pena nós nos lembrarmos o que é o paradigma médico-espírita, o paradigma que espiritualiza a medicina. Lembre uma ideia simples: paradigma, mente, corpo, espírito e matéria. Matéria, nos referindo ao corpo biológico. Trilhões de células maravilhosamente organizadas em tecidos, órgãos e sistemas orgânicos. Mas tudo isso é vestimenta carnal. Tudo isso é descartável. Tanto é que no sentido profundo da vida, no mundo espiritual, não há corpo físico. Há o mesmo perispírito que os encarnados todos temos. E a ideia qual é? A mudança de foco, a mudança de paradigma tem trazido avanços maravilhosos. Para que daqui a 200, 500, 5.000 anos, nós todos vivamos a partir das luzes espiritistas, como que contemplando a ciência médica, nós vamos caminhando para uma recuperação muito mais efetiva, duradoura e definitiva para muitos. É uma questão de tempo. Querem ver um exemplo desse paradigma chamado mente e corpo? Se eu trabalho com pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio, isso é da cardiologia de um modo geral, da cardiologia intensivista em particular. Se eu estudar 100 pacientes que sofreram de infarto num intervalo de tempo, comparando com um outro grupo de outros 100 pacientes, que são pacientes que também tiveram os mesmos episódios de infarto do miocárdio, como o primeiro grupo, eles são os dois grupos comparáveis por similitude, por semelhança. Mas um grupo tem uma diferença em relação ao outro. A única diferença é que todos os pacientes deste outro grupo, eles têm depressão. Depressão é uma patologia, a princípio, da alma. É uma patologia ou uma doença ou um transtorno mental. Então eu pergunto para vocês, como é que pode aquele grupo que tem a depressão, além de estar vivenciando o infarto do miocárdio, qual é a diferença entre os dois? Este grupo com depressão, a mortalidade, a letalidade é o dobro do outro grupo. No restante, tudo é comparável. E aí eu pergunto para vocês, como pode alguém que tem problema nas artérias coronárias, que ocluíram por um trombo pequeno, oclusivo de uma artéria coronária principal, por que esse grupo vai ter uma mortalidade duplicada se a diferença única entre eles é um problema mental? E o que a gente começa a lidar ou aprender? Existem mecanismos que estão sendo estudados agora que ligam a mente humana ao corpo. E isso é um paradigma novo. Tanto é que numa unidade coronariana, quando entra hoje um paciente com infarto, você precisa perguntar, você também tem depressão? Se o paciente tiver depressão, os cuidados são maiores. Se ela não usa, por exemplo, os antidepressivos, é preciso começar em seguida. Porque o resultado do não tratamento, já se sabe,
é o dobro de mortalidade. Vocês entendem? Isso é do paradigma novo. A ideia qual é? Depressão é uma epidemia mundial, é problema de saúde pública em qualquer país do mundo. E é uma questão espiritual de uma humanidade com dificuldades pessoais. Mas não é apenas esse diagnóstico que sugere isto, é o grande conjunto das muitas enfermidades clínicas e enfermidades no campo da mente humana. De tal maneira que é muito difícil uma pessoa que nasça na Terra, que viva uma reencarnação até os 80, por exemplo, e não vivencie diversas questões médicas, algumas delas importantes. E, eventualmente, uma que, dependendo da evolução pelo prognóstico, por dificuldades terapêuticas, gere a própria enfermidade, o encurtamento da vida e a desencarnação. De tal maneira que examinarmos essas questões é algo que nos diz respeito de verdade, e reflexões inúmeras nós podemos fazer. De tal maneira, níveis diferentes de cura. Vocês compreenderam a ideia? A ideia qual é? A ideia de que a palavra cura, nós temos que ter todo um cuidado ao proferi-la. No sentido de o que nós estamos querendo dizer exatamente com isto. Porque em níveis profundos, nós só vamos obter algo de realização no sentido de alijarmos de nós mesmos aquilo que nos tem feito adoecer, quando nós trabalharmos em nós mesmos, ou cada paciente abrir essa perspectiva para cuidar de coisas internas, da sua alma imortal, porque é na alma imortal que tudo teve início um dia, há milênios atrás, e nós estamos deixando essas pendências todas ao longo desses séculos até hoje. Por isso que nós continuamos vivendo aqui. Aqueles que não adoecem mais, não reencarnam mais. Eu poderia lembrar para vocês uma curiosidade. Sabem qual é o principal motivo ou a mais importante razão de nós reencarnarmos aqui? Não reencarnarmos mais. Porque na medida que o nível de cura for um nível profundo e definitivo, não voltaremos. Então nós todos que temos retornado, ainda temos o que cuidar lá na condição mais profunda de nós mesmos? Claro que sim. A espiritualidade deixa isso tudo muito claro. E a ideia qual é? O cuidado, chamado autocuidado, não é apenas tomar a medicação para, vamos dizer, a pressão alta estar sob controle. Não é apenas fazer o controle da glicemia dentro de uma outra questão mundial, que é o diabetes mellitus. Tudo isto é relevante, mas tem muito além disso. E agora, como espíritas, nós estamos sendo convidados para examinarmos as questões médicas, as questões das enfermidades, de um outro modo, para que nós possamos agilizar a nossa recuperação. Senão nós vamos completar inúmeras existências, inclusive a atual, e nós vamos chegar do outro lado da vida como muitos têm chegado, doentes. Ou nós nos esquecemos de André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele, vamos dizer, desce num pós-operatório onde ele desencarna a partir de uma cirurgia de um câncer de intestino, ele desencarna ali, ainda no hospital, e desce. E vive, como o livro descreve muito bem,
e o filme com o mesmo nome também, um período de muito sofrimento, até que ele então vai viver na colônia Nosso Lar. Não é verdade? E a partir dele chegar em Nosso Lar, para onde ele vai? Qual é o lugar de André Luiz no primeiro momento na colônia? Hospital. Vocês lembram dele sendo tratado pela fluidoterapia espírita, pelo passe terapêutico, por Clarencio, num dos hospitais da colônia? Ou seja, uma colônia linda como o Nosso Lar. Aquela mesma em que, quando nós fazíamos a leitura do livro, nós conversávamos mentalmente com Veneranda, pedindo um lugar para viver em nosso lar no futuro. Lembram disso? E lá nós temos vários hospitais, porque apesar de ser uma colônia como aquela, nós temos ido para o mundo espiritual ainda enfermos, de tal maneira que um grande contingente dos desencarnados, de um modo geral, no planeta Terra, é aquele dos que eram pacientes ou doentes do lado de cá, especialmente mais para o final da vida física, e chegam no mundo espiritual precisando de acolhimento, precisando de tratamento, precisando de cuidados dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, de equipes de saúde do mundo espiritual. E isso se dá não apenas numa colônia típica como o Nosso Lar, mas em todas as colônias mais próximas da superfície da Terra. Portanto, a ideia qual é? Boa parte da humanidade do outro lado da vida, se nós temos 7,5 bilhões do lado de cá, são 12,5 bilhões de desencarnados humanos. Uma grande parte constituída de espíritos ainda enfermos. Tanto isso é verdade que quando aqueles que são desencarnados hoje e vão fazer a programação para a próxima existência, é natural que eles saibam de antemão, a não ser aqueles que vão viver reencarnações compulsórias, eles entendam que mais dia menos dia na Terra eles haverão de adoecer. Não é verdade que nós temos crianças com problemas congênitos? Nós não temos crianças que nascem num corpo com problemas genéticos os mais variados, que trazem para a realidade da família e delas próprias crianças todo um conjunto de sofrimentos? De onde vem isso? Da origem do mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, o mundo causal, o mundo original. E como aqui é um hospital que nós poderíamos examinar com a visão dos encarnados, se podemos ter a visão dos desencarnados, lá do outro lado é tão ou mais hospital do que do lado de cá. Ou seja, sofrimento existe do outro lado da vida de um modo que nós ainda não temos uma ideia melhor. A literatura de diversas destas obras que vocês têm hoje à disposição, especialmente quase que todas de André Luiz, muitas de Emmanuel e algumas de Humberto de Campos, por exemplo, vocês vão ver que estes autores contemplam essa realidade, para que nós conheçamos a nós mesmos, lembrando que a literatura espiritista nos ajuda a termos uma ideia melhor de quem somos, de onde viemos, qual é o sentido da vida humana, quando nós tomamos um novo corpo físico e vamos ver algumas décadas na vida do lado de cá, estagiando do lado de cá, para diversas questões, mas muitas delas ligadas às questões da medicina, às questões da expiação,
as questões da doença e do sofrimento. Porque este mundo, queiramos ou não, é o nosso. E ele é para nós. Ele é organizado desde sempre. Vocês lembram de um livro astro, que está ali, chamado A Caminho da Luz? Neste livro de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, dos mais importantes livros astros daquela relação, você vai encontrar Emmanuel dizendo que há 4,5 bilhões de anos, Jesus recebe de Deus, supremo arquiteto do universo, 4,5 bilhões de anos, a tarefa, a incumbência, a missão, aquilo que seria todo o trabalho de Jesus de Nazaré, a bem de um mundo que é a Terra e da sua humanidade. É como a gente chama a outorga divina para Jesus. Quando? Há 4,5 bilhões de anos. Não estamos falando de algo de séculos ou poucos milênios atrás. Naquela altura, Jesus já era puríssimo, espírito crístico, porque só aos Cristos divinos ou devas arcangélicos que Deus oferece a missão elevadíssima de conduzir um orbe, prepará-lo para que ali vá viver uma humanidade como, por exemplo, a nossa, de bilhões de irmãos e irmãs. Então, quando a gente pensa em níveis diferentes de cura, a gente começa a lidar com a ideia de que as questões não são simples. Usar medicamentos para o controle medicamentoso das doenças variadas no mundo é importantíssimo, mas não é tudo. E a ideia qual é? A ideia de olharmos para dentro, a ideia de contemplarmos a nossa própria realidade. Afinal, quem somos? O que é curioso é que há um espelho, e é um espelho puríssimo, de cristal, eu diria, que está nos esperando. Aonde? No mundo espiritual. Para que a gente se veja em realidade, porque nós temos enxergado diante dos espelhos comuns da vida apenas algo de uma aparência, e nós estamos deixando de lado o mais importante. Corpo, é perecível, é transitório, com ou sem doença. Mas o que vai para o mundo espiritual depois? A essência da vida. Como que ela vai para a outra parte do hospital, que é o mundo dos espíritos? Como é que nós temos chegado no mundo espiritual? E aí nós podemos nos lembrar diretamente como André Luiz chegou. Enfim, a ideia de níveis diferentes, qual seria uma expectativa melhor? Vamos buscar aprofundar essa questão. O que eu preciso? A retirada cirúrgica de um tumor qualquer e achar que eu estou livre? Eu estou dentro de um determinado prisma. Mas se eu não fizer as mudanças internas, eu vou adoecer de novo na mesma existência ou na vida futura. Às vezes de uma mesma patologia, ou outra, mas muito semelhante. Algo que ainda esteja lá no campo da alma imortal, para poder ser como que eliminada através da passagem pelo perispírito, para que possa chegar ao corpo físico. Mas lembrando que se eu me modifico, se eu me, vamos dizer assim, nos nossos parâmetros espíritas, eu consigo me evangelizar no sentido de não apenas participar das campanhas de evangelização dos bebês, das crianças, dos jovens e dos adultos,
mas no sentido de trazer o Evangelho de Jesus para a nossa realidade profunda, para que isto me transforme em alguém que, vamos dizer, vem vindo de milênios e ainda tem as dificuldades que nós temos, mas para que não tenhamos mais. Para que eu apenas não frequente as reuniões públicas doutrinárias espíritas, por exemplo, mas que eu conheça a doutrina espírita pelo Evangelho de Jesus, não, vamos dizer assim, segundo a letra, porque a letra é limitada, mas segundo o Espírito, como agora nós todos podemos examinar, mas não pelo conhecimento que a cultura espírita proporciona, mas trazer isso tudo para o campo íntimo, pessoal, para que as nossas almas gradativamente possam vencer o que nós guardamos como que dentro de nós mesmos. Em termos de quê? Em termos dos vícios morais. Não é verdade que há uma dualidade? Vício e virtude. Os virtuosos de verdade, onde estão? Pode ser que nós nos lembremos de algumas pessoas, não é verdade? Que para nós são pessoas que já adquiriram virtudes extraordinárias, não é assim? Mas, de regra, nós ainda somos muito imperfeitos. E nas nossas imperfeições, os vícios morais que, nos livros espíritas, de Kardec aos livros astros, por exemplo, nós temos uma ideia, que é a ideia de que ainda somos muito mais viciosos, tendo que repetir existências para sanarmos a nossa realidade pessoal. Portanto, o esforço é um esforço de fé. A crença naquilo que a espiritualidade nos brindou há 162 anos atrás, com o advento de O Livro dos Espíritos, abril de 1857, é para que nós nos cuidemos de outro modo. Os parâmetros que tínhamos antes não eram como agora, como o Espiritismo nos faculta. E aí a nossa responsabilidade é muito maior. Concordam? O nosso esforço tem que ser à altura do que a espiritualidade se esforçou tanto para que a humanidade, a partir de então, pudesse ter nas mãos, para das mãos à alma imortal, nós pudéssemos fazer as grandes mudanças. E aí buscássemos níveis profundos de sanidade, de cura, para que então nós pudéssemos encontrar a felicidade ali adiante. E a ideia qual é? Qual é mesmo o grande objetivo das reencarnações humanas? Que nós um dia não reencarnemos mais. E vivamos tão somente no mundo espiritual da própria Terra ou no mundo espiritual de outros mundos, mundos fluídicos, mundos sequer detectáveis pelos grandes telescópios da astronomia moderna. Há uma grandeza no universo, e quando a gente pensa na ideia do Evangelho de muitas moradas na casa do Pai, quando nós nos lembramos de Camille Flammarion, descortinando os mundos por uma astronomia do século anterior, até tudo que nós avançamos nessa ciência nos tempos atuais, nós não temos ainda ideia, com tudo que já se sabe, de 96,5% do universo divino. Então, a ideia qual é? O prêmio em relação a conseguirmos olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo as nossas deficiências, as nossas limitações,
analisando as nossas reações no dia a dia, nos mais variados momentos da vida pessoal, nós podemos, em vez de nos escondermos de nós mesmos, olharmos para dentro, ou diretamente ou por um espelho, vamos dizer, mental, e nós estarmos reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas reações indevidas, as nossas tendências equivocadas, lembrando que, como está na codificação, o patrimônio da alma imortal é o pensamento. E do pensamento nós temos todas as consequências. O processo de cura a nível mais profundo é um processo de educação espiritual. E uma vez melhor educados, nós não façamos mais aquilo que vínhamos fazendo e que resultou na nossa situação atual, que não é das melhores. E eu vou brincar com vocês, não adianta alguém me dizer, olha, eu estive num clínico e pedi para fazer um check-up, fazendo a pedido dele e meu todos os exames, incluindo aqueles bem modernos, métodos de imagem. E aí o doutor analisou todos os resultados de laboratório e de imagem e disse, olha, está tudo muito bem, todos os teus exames estão normais. Todos ficamos felizes, esteja ele falando conosco sobre nós mesmos ou sobre alguém do nosso contexto de família, por exemplo. Mas nós não podemos esquecer que ressonância, por mais que tecnicamente ela seja extraordinária no sentido da detecção de problemas no corpo, no tempo que o exame é feito, a ressonância mais moderna não consegue nada no campo do perispírito. E aí qual é a ideia? Dependendo como está o nosso perispírito, fruto de tudo aquilo que nós já pensamos, realizamos, decidimos por um caminho ou por outro realizar neste mundo, nós vamos ter o nosso perispírito diferente do normal. E aí eu também vou dizer para vocês, o perispírito hoje, examinado para quem está no mundo material, ele hoje só é possível esse exame por médiuns com vidência. Mas daqui a alguns anos, talvez poucas décadas, pelo desenvolvimento da medicina, da física moderna, das altas tecnologias, nós vamos ter ressonâncias ou algo semelhante, do tipo tomografia computadorizada, também de alto nível, e vamos examinar o perispírito dos encarnados. Porque o exame do perispírito dos desencarnados é mais simples, porque não há o corpo para criar uma barreira. Mas do lado de cá, além dos exames de check-up convencionais hoje, nós vamos fazer exames para o perispírito, desde o nascimento e periodicamente. E dependendo, nós vamos encontrar muitas questões que serão questões médicas, antes delas, do perispírito, passarem para o corpo, décadas ou anos depois. Vocês entendem? E aí nós vamos buscar recursos terapêuticos para que aquele corpo novo, ele não adoeça, ou adoeça em casos raros, porque vamos cuidar do perispírito. Porque nos hospitais, nas clínicas, nos postos de atendimento, o perispírito vai ser analisado com a maior facilidade. E isto significará, vamos dizer assim, um upgrade, uma grande mudança, no sentido de que neste mundo nós não tenhamos tantas pessoas doentes do corpo físico. Teremos ainda pessoas doentes do perispírito, mas vamos cuidar delas antes
que essas questões passem para a biologia do corpo físico. Isso significará um grande avanço. Então, a ideia qual é? Níveis diferentes de cura. Quando a gente pensa em cura integral, como é isto? Nós não vamos conseguir isto tão cedo. Tanto é que a ideia, nós não temos bilhões reencarnando e programando novas reencarnações para o futuro. Tudo isso é porque nós estamos longe de uma ideia de cura integral. O que é isso, cura integral? Quando nós estivermos livres de tudo aquilo que nós causamos para nós próprios. Isso tudo está sendo tratado, porque este é o lugar para isto. De tal maneira que esse tratamento significa contextos de ajuda médica e espiritual nos tempos atuais, para que nós possamos ir alijando de nós mesmos, da nossa condição mais profunda, o que nós deixamos para nós mesmos, como pendências kármicas até os dias atuais. Por isso, o mundo é como é, com tantas patologias, hospitais e clínicas por todo lado. O que mais se encontra na sociedade são farmácias, não é verdade? Não se pode imaginar isso em qualquer cidade. No Brasil, mais do que em outros lugares, em qualquer esquina, você tem grandes farmácias. Por quê? Porque os medicamentos são ou receitados pelos colegas da área da medicina, ou são procurados pelos próprios pacientes, por pessoas que têm sinais e sintomas das mais variadas doenças. Por isso, nós temos toda esta realidade, em que nós temos hospitais, clínicas de todo tipo, e nós temos os lugares onde os medicamentos circulam, porque as pessoas procuram, buscam para alívio do seu sofrimento. Mas esse alívio significa um nível muito superficial de cura. O profundo está a caminho, mas ainda está por vir. Por que o Espiritismo pode nos ajudar em tudo isto? Porque ele esclarece de onde vem o sofrimento, de onde vêm as enfermidades, aonde estão as enfermidades hoje ocultas em nós mesmos, no perispírito e na alma imortal. E o que nós precisamos fazer para que nós possamos progredir e deixarmos de sofrer as consequências de males profundos que nós mesmos geramos nas nossas existências pretéritas. Então, a cura integral significará, olha, aqui na Terra não precisa reencarnar. Mas, lembrando que daqui a milênios a Terra já será diferente, já terá vivido o degredo, o exílio, em que muitos espíritos já terão partido, o joio propriamente, em relação ao trigo. E aí o que naturalmente acontecerá? No mundo para onde muitos irão, nós vamos ver as doenças disseminadas por lá. Ao mesmo tempo, naturalmente, que vamos ver um número muito menor de diferentes patologias humanas no campo clínico e no campo mental, porque aqueles que permanecerem estarão mais próximos de uma recuperação e de um nível de cura pleno, integral. E aí adoecerão como que muito menos. Outra ideia, tínhamos comentado, doenças do corpo e doenças da alma. Mas não é verdade, com aquela reflexão, nós poderíamos dizer que todas as doenças são da alma? Porque todas, mesmo hoje as do corpo, tiveram início nas nossas almas. Então, quando a gente pensa em cura, nós temos que nos voltar para uma ideia mais quanto à alma imortal. O que precisamos mudar no dia a dia para não adoecermos
de agora para o futuro. Quem nos ensina isto? A doutrina espírita. Por isso, a nossa responsabilidade de estudarmos os livros extraordinários, que é um legado de luz, através das obras básicas por Allan Kardec e das obras, incluindo os livros astros, pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós temos hoje nas nossas mãos o remédio, o esclarecimento, a diretriz no sentido, olha, é assim, não nos enganemos mais, porque nós fazemos isso, não é assim? Nós fazemos de conta que estamos bem, nós fazemos de conta que estamos fazendo tudo corretamente e continuamos ainda nos equivocando e podendo fazer no dia a dia algo melhor do que fazíamos antes, ainda estamos procedendo do mesmo modo. Por isso a ideia, cuidemos das nossas almas. O corpo é importantíssimo. Haja vista, temos um agora. Estamos reencarnados com um projeto de recuperação, mas jamais olvidemos a verdadeira proposta da vida humana na Terra, que é o autoconhecimento, o uso de uma coisa divina em nós, o auto-amor, para que nós nos amemos de uma maneira condizente com o despertar das nossas consciências, que o Espiritismo nos tem trazido, para que possamos acelerar a marcha. Não é verdade que nós sabemos que a vida é eterna? É verdade. Mas não é por isso que nós vamos nos aplicar menos, porque poderíamos dizer, mais adiante eu cuido disso. Lembrando que tudo isso tem consequências. E quando nós não cuidamos do que é devido e não buscamos as mudanças internas, a reforma dos nossos pensamentos e sentimentos, nos moldes das diretrizes do Evangelho de Jesus, nós vamos protelando a conquista da saúde e da felicidade. Eu pergunto para vocês, por que nós temos tantas enfermidades? Por que a psiquiatria é uma área ainda limitada da medicina, que fez o seu progresso? Mas a ideia qual é? Apesar do progresso, o número de casos de pacientes com problemas mentais vem crescendo exponencialmente no mundo todo, por razões espirituais. Porque em termos de transição, nós estamos reencarnando muito mais do que antes. Há 100 anos atrás, a população dos encarnados na Terra era metade do que temos hoje. E a ideia qual é? Estamos reingressando na matéria com uma única proposta: a melhora das nossas condições íntimas, internas, morais, pessoais. E a gente lembra que é importante o conhecimento, a cultura espírita, mas se eu não fizer o principal, que é o autocuidado, pelo auto-amor, a autotransformação, eu vou viver mais uma existência de pouco proveito. Tanto é, lembram daquela frase ou daquela expressão em que a espiritualidade nos ensina que o que se escuta quando os desencarnados, recém-desencarnados, despertam em algum momento no mundo espiritual, se dão conta da realidade do mundo dos espíritos e olham para si mesmos, reconhecendo as deficiências de todo tipo. Logo no início da vida após a morte, de novo, qual é a expressão mais utilizada? Lembram disso? Se eu soubesse. E não é verdade
que, de tanto ouvirem essa expressão, os grandes espíritos trouxeram com Allan Kardec a doutrina espírita, para que nós soubéssemos o que tínhamos que saber aqui do lado de lá, na vida do encarnado, como aquela que é a nossa na atualidade, aos bilhões no mundo. Porque se nós não tivéssemos o esclarecimento, nós continuaríamos desperdiçando vidas, reencarnações programadas com muito amor. Mas aí viriam de volta orgulho, egoísmo, vaidade e outras questões que se desdobram na nossa condição pessoal. E perderíamos de novo. E chegaríamos mais uma vez do outro lado. Ah, se eu soubéssemos. Agora a gente já sabe. E é agora a hora da mudança, a hora do progresso que nos cabe alcançar, vamos dizer assim, gradativamente. Tinha falado para vocês sobre a medicina de um modo geral, a ideia de um mundo hospital, onde somos, de regra, espíritos muito comprometidos em relação às leis divinas e ingressos aqui para que nós pudéssemos e possamos fazer a nossa recuperação. Os doentes dos dois planos, os hospitais no grande hospital. Qual é o grande hospital? O planeta Terra. E hospitais por todo lado. Do lado de lá e do lado de cá. Nosso lar e as colônias nos dando uma ideia de que do outro lado da vida o problema continua. Na verdade, a essência do problema é um problema espiritual do outro lado. E para que nós pudéssemos melhorar a nossa condição, o mundo que é a Terra, ele vive em dois grandes planos. E nós programamos as reencarnações, temos feito isso ao longo de milênios e estamos ainda progredindo muito lentamente. Daí a nossa chegada no mundo espiritual ser uma chegada de pouco proveito. Outra ideia é a ideia da mediunidade. Não podemos deixar de lembrar a ideia da mediunidade que deu origem à doutrina espírita. Mas a ideia mais importante hoje, os centros espíritas, os grupos mediúnicos, auxiliando pela desobsessão e por outros recursos no campo da mediunidade, a possibilidade de uma melhora com tratamento complementar, mas de ótimos resultados quando nós somamos isto propriamente aos recursos da medicina convencional ou da medicina acadêmica. A medicina espírita está aí. Amanhã nós vamos voltar a isto, lembrando que desobsessão e fluidoterapia são como que o binômio, o alicerce de uma medicina espírita que procura contemplar quem já está doente. Lembrando que a prevenção, claro, tem a ver com alguns aspectos, mas o mais importante deles é a evangelização de cada um de nós, filhos de Deus, se possível, em parâmetros espíritas, que é o que nós melhor conhecemos. Não é o único, mas é o que nós conhecemos de perto. Nós nos lembramos da ideia do centro espírita. Não é verdade que o centro espírita tem a ver com um livro-astro chamado Paulo e Estevão, a casa do caminho de Pedro. O que os apóstolos e o Cristo faziam há 2000 anos? Traziam os doentes todos das comunidades próximas, eles recebiam o teto, o acolhimento, a higiene, o alimento para o corpo e, pela palavra de Estevão, o alimento para a alma. Lembram do livro? A leitura dos livros astros, nós costumamos recordar, se possível, elas
devem ser feitas na vida atual. Por isso que a lista está à disposição. E hoje você pode marcar o que você já leu e, em geral, como é que funciona? São 88. Aí passou por um, marcou. Passou por dois, marcou. Quando chegou no terceiro, já viu que não leu. Vai lá para baixo, leu mais um. Aí lembra de mais um que leu só o prefácio. E aí a listagem é longa. Quanto mais cedo nós fizermos essa leitura, mais bagagem teremos. Isso é tudo? Não é. Mas é algo que nós precisamos como uma diretriz, como motivação, como algo para um novo despertar para a realidade, em que nós vamos cuidar de nós mesmos e lembrando que nós podemos ajudar os outros. E essa ajuda no sentido da difusão do que aprendemos, vamos dizer, pelos livros de altíssimo nível de instrução, é nos modificarmos a tal ponto que nós vamos, então, como que podendo ajudar pelo exemplo e não apenas pela palavra. Porque a gente sabe a importância do exemplo em si. Não é verdade? Há uma psiquiatria nova se delineando. Por quê? Por causa do Espiritismo. A ideia de uma epidemia de transtornos mentais. Querem ver uma notícia? Vamos ver algumas. O Brasil é o campeão em número de pacientes com um determinado transtorno mental, porque são centenas diferentes. E transtornos de ansiedade, o Brasil é o que tem o maior número de casos do planeta Terra. Para que a gente tenha uma ideia das nossas dificuldades. Loucura e obsessão, qual é a ideia? Não existem doentes mentais, de regra, sem espíritos. Que espíritos? Ligados aos dramas, aos conflitos vividos no passado. De tal maneira que a ideia qual é? De uma nova psiquiatria. Cuidemos para cada paciente, seja qual ele, o diagnóstico que ele possua. Cuidemos no centro espírita, no futuro nos hospitais psiquiátricos, dos espíritos que fazem parte do processo de adoecimento, de transtorno mental de cada um dos casos. Essa será a nossa realidade. Então, o Espiritismo oferece uma contribuição extraordinária a uma psiquiatria cada vez mais moderna, na medida em que ela assimila essas questões, que no Espiritismo nós já conhecemos há um tempinho, quando começávamos a fazer o nosso estudo. De tal maneira, como prevenir as enfermidades mentais? Temos que trabalhar o Evangelho, temos que trabalhar as questões vinculadas ao melhor proceder e à busca pelas virtudes, para que possamos ir alijando de nós mesmos os vícios. Essa é uma ideia geral. E, como nós vamos ver, entre hoje e amanhã, a ideia das coisas do Espiritismo, da atividade no centro espírita, a favor dos doentes mentais, por assim dizer, do mundo inteiro. Olha que interessante, vê se vocês conseguem observar daí. Temos uma imagem, vocês estão vendo? Nessa imagem nós temos o último congresso de psiquiatria, chamado Congresso Mundial, que aconteceu em agosto agora, em Lisboa. E um grupo de trabalho no Rio de Janeiro, lidando com desobsessão, reuniões mediúnicas para os doentes mentais, com vários diagnósticos diferentes. Esse grupo ofereceu, por assim dizer, uma pesquisa, e os resultados foram tão alvissareiros que o comitê científico aceitou. E nós fomos lá divulgar
questões que envolvem a mediunidade, Centro Espírita, Allan Kardec, reuniões mediúnicas, médiuns médicas, como temos algumas lá conosco, por trabalharmos na área do ensino da medicina há muitos anos, Francisco Cândido Xavier, o passe, a ideia da prevenção da doença mental pela evangelização e até o nome de nosso Senhor Jesus Cristo fez parte do resumo do que foi apresentado em Lisboa. E para que vocês tenham uma ideia, foi um pôster falando sobre a influência dos desencarnados nos doentes mentais e a melhora na psiquiatria a partir do atendimento espírita. Esse foi o tema. Enfim, para que nós compreendamos que a ciência espírita, que tem a ver com o fato mediúnico, ela veio para causar todo um aperfeiçoamento em várias questões humanas e na medicina de um modo particular. Vejam isso. Esse é o mapa mundi. Tudo que é azul mais escuro é onde tem mais doença mental. O país em vermelho é o Afeganistão, é onde tem mais proporcionalmente. Reparem que é um mundo pintado de azul, porque é o mundo que nós vivemos com doenças mentais por todo lado. 450 milhões de doentes mentais pela Organização Mundial de Saúde, hoje ou atualmente. 1 em cada 4 pessoas terão transtornos mentais durante a vida. De onde vem isso? Da nossa condição espiritual. Sujeitos que somos a adoecermos. Lembrando, um suicídio a cada 40 segundos no mundo. E isso é extremamente grave, por tudo que o suicídio representa. Todos vocês talvez tenham lido um livro que não está na lista dos astros, mas é astro também, Memórias de um Suicida. Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira. Este é um livro imperdível. Podem colocar na lista de vocês, porque nós precisamos trabalhar esse tema, e muito, porque essa questão vem desperdiçando existências no mundo inteiro. É uma verdadeira tragédia espiritual, humana, médica no planeta inteiro. Aqui a ideia de países onde o número de doentes mentais é maior. Quem é o campeão? Estados Unidos da América. Mas não vamos nos deter nesse aspecto hoje. Vamos lembrar que doença mental tem a ver, como está ali, a acentuação das consequências das imperfeições espirituais da humanidade. Lembram do paradigma antigo? Materialismo, ambição e os vícios humanos por trás de tudo. Então, o paradigma novo para uma moderna medicina e especialmente uma moderna psiquiatria é o mente, corpo, espírito e matéria. Tanto é que temos especialidades novas. Isso nós não podíamos imaginar há 20 anos. Psico, neuro, imunoendocrinologia. A relação entre a mente humana, do espírito imortal, as questões do psiquismo, as questões neurológicas, as questões das defesas imunológicas ou imunitárias e a ideia das glândulas endócrinas. Tudo isso se entrelaça. Por isso que nós temos que estudar isto, para que compreendamos melhor as coisas da nossa realidade e possamos intervir de uma maneira mais própria. Não é verdade que nós encarnados temos corpo e a medicina ainda crê que as questões estão sempre no corpo? Porque não se admite em muitos grupos ao redor do mundo a existência de algo além. Mas nós espíritas sabemos que temos alma, que temos perispírito, que temos corpo
e que nessa nossa realidade tudo adoece, mas a doença do corpo vem lá da alma imortal que somos nós. Se nós pensarmos bem, lembrando de algumas questões que são como que orientadas para as nossas reflexões, eu gostaria de lembrar algumas delas para que nós possamos ir finalizando as nossas reflexões por hoje. Reparem, gratidão é algo que talvez nós não estejamos examinando de perto. E gratidão é algo de um valor extraordinário. É uma das emoções mais fabulosas que o espírito humano na Terra, e se é na Terra em qualquer lugar, pode experimentar. Reparem, nós estamos hoje em Parnaíba, vocês estão sempre. Nós estamos trabalhando um tema porque somos espíritas. Nós somos todos de um grupo que é o Centro Espírita, que nos acolhe o Caridade e Fé. De tal maneira, se nós compararmos a nossa realidade, porque vivemos no Brasil, vejam só, estamos reencarnados. Isso é de um valor extraordinário. Posso dizer para vocês, lá do outro lado da vida, existem filas enormes de pessoas iguais a nós, querendo uma nova oportunidade de colocar em ação um novo projeto de vida reencarnatória. E estão esperando décadas, às vezes séculos, para consegui-lo. Muitos de nós, quase todos, temos escola, instrução, temos família, tivemos pais, temos irmãos, temos crianças conosco, de um modo ou de outro. Temos uma natureza maravilhosa, temos a vida em andamento, com tudo aberto em termos de perspectiva para alcançarmos um futuro mais feliz. E como é que é? Nós estamos agradecidos a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, a todos os espíritos superiores que com Ele governam a vida na Terra, humana, a dos animais, dos vegetais, eles que criaram um mundo fabuloso para a nossa vida, aqui uns de mãos dadas com os outros. Nós temos nos lembrado, às vezes, de um passado. Esse passado pode até nos gerar algum sentimento depressivo. Quando nós olhamos muito para o futuro, fazendo planos para lá adiante, às vezes aquilo nos traz ansiedade. Então, se nós queremos trabalhar a nossa saúde, o nosso bem-estar mental, deixemos o passado que já foi vivido. Não nos preocupemos com o futuro que nós mesmos vamos construir. Cuidemos da gratidão em relação a tudo que nós temos hoje. Ainda mais se nós comparamos com questões de outros países, cidades, distantes daqui, às vezes no próprio país em que vivemos, às vezes em tantos outros, onde há um sofrimento que nós não temos, onde não existem as questões que nós podemos enumerar para que possamos agradecer a Deus pelo que temos. Temos sido gratos. Quero dizer para vocês que enquanto a lembrança do passado não nos acrescenta, muitas vezes nos deixando melancólicos, as coisas do futuro também não nos adiantam muito. Quando nós valorizamos pela gratidão o que já nos foi contemplado ao longo das experiências, o que acontece? O nosso cérebro funciona diferente.
substâncias químicas são geradas nos neurônios cerebrais, gerando em toda a nossa realidade saúde, equilíbrio e paz. Hoje, num ambiente de medicina, hospital formal, você trabalha o desenvolvimento da habilidade de exercer a gratidão. Porque a gratidão diminui sintomas e manifestações de doença. A gratidão eleva a nossa condição na bioquímica cerebral. A ocitocina é o hormônio do amor. E a partir da gratidão, ela é liberada. Liberada a ocitocina, o que isso gera? Saúde mental, condições de uma vida mais feliz. A ocitocina, por ser o hormônio do amor, amor que eu digo agora em todas as suas possibilidades e nuances, também significa interação social. Interação social é paz entre os homens. Então, cuidemos. Querem ver uma coisa curiosa? Acho que vocês não ouviram falar. Uma coisa que é médica, uma sugestão a pacientes de uma certa natureza, que cada um tenhamos um diário da gratidão. O que é isto? Lembram de diário que muitas meninas, especialmente elas, escreviam sobre as suas vivências do dia a dia? É algo assim. Em que sentido? A cada noite, essa é a proposta, nós nos lembremos de 3 aspectos e anotemos. Aspectos do dia que acabou de ser vivido, em que nós podemos agradecer por aspectos A, B e C. E refletimos em relação àquilo. E pensamos por que aquilo é um motivo de nós estarmos gratos, porque aquilo aconteceu conosco. Refletimos sobre isso. No outro dia, fazemos o mesmo. E a cada dia vamos construindo o diário da gratidão. Pensemos nisso, isso é terapêutico, isto é medicina nos dias atuais e tem a ver com as emoções, com a espiritualização da vida. Algo que é simples, e aí eu pergunto para vocês, se não fosse a sugestão do diário da gratidão, vocês têm sido gratos no dia a dia? Nós temos nos lembrado de agradecer as circunstâncias, a todos aqueles que participam das nossas vidas? Enfim, é algo para nós refletirmos. Outro aspecto que é médico, além de ter a ver com as inúmeras crenças monoteístas e politeístas da história dessa humanidade, oração hoje é medicina. Quem ora adoece menos. Quem já está doente de uma patologia mental, por exemplo, a depressão, ou de um problema médico, biológico, mais sério até, e ora a partir de uma determinada ocasião, gradativamente ele vai precisar de menos medicamentos, menos exames, e eventualmente ele pode alcançar, pelo menos em algum nível, algo relacionado à cura psíquica, ou a cura biológica. Hoje, nós temos grupos de oração nos hospitais, para os doentes, por exemplo, de pós-operatório de cirurgia cardíaca, que é a cirurgia mais delicada da história da medicina. E a oração é terapêutica. Água, obrigado. Já vou. Quanto tempo temos? Eu soube que era até meia-noite. Mais ou menos. Amanhã é domingo, é isso? Não, amanhã é sábado. Ninguém trabalha, então podemos
avançar mais uns 10 minutinhos e concluímos. Lembrando então a ideia, vocês lembram quando Jesus dizia orai e vigiai? Não é típico algo que nós nos recordamos? De 2000 anos para cá, tudo isto Jesus já orientava. Quando quiserdes orar, vá para o teu quarto em silêncio, para que a prece não seja pública, no sentido de algo apenas para os outros verem, sendo ela então assim destituída de valor para aquilo que importa, a oração, que significa comunhão com o alto, que significa entrelaçamento, até pela física, eu diria, quântico até, e a ideia de um mundo que prospere de uma maneira mais ágil, de tal maneira que nos livros espíritas, vocês não leram? O que leram? A prece sempre foi um tema relevante. A prece no mundo dos espíritos, a prece realizada espontaneamente para os encarnados de um modo geral, no sentido de vínculos mais estreitos com o governo da vida e aqueles que estão como que sob a tutela maior de Jesus de Nazaré. Nós nos lembramos da ideia do perdão. Não é assim? Nós temos sido aqueles que têm perdoado eventuais faltas ou equívocos que possam nos ter causado algum constrangimento, alguma dor, alguma dificuldade. Quais têm sido as nossas reações diante das adversidades aparentemente promovidas por pessoas com as quais nós convivemos? Temos sido, vamos dizer assim, capazes de ver essas coisas com naturalidade e exercermos algo que é médico. Se você perdoa, o teu mundo biológico é outro. Você se desliga fluidicamente com as questões do sofrimento. Você sofre menos, adoece menos e, mais do que isso, você gera menos dificuldades para as outras pessoas que eventualmente possam ter nos magoado ou nos ferido em algum aspecto. Eu pergunto para vocês qual é a relação, então, do perdão e o adoecer, o perdão e a medicina, o perdão e a cura, o perdão e a paz. Não é verdade que este mundo é um mundo de conflitos? 5.000 anos de história registrada da humanidade, nunca tivemos 100 anos de paz. E o perdão no dia a dia, exercício simples, mas que remete a alma humana imortal a um outro contexto de vida. E nós vamos progredindo espiritualmente. Meditação. Meditação hoje é medicina. Talvez de todos esses aspectos, meditação é o mais claramente conhecido como mecanismo terapêutico. Hoje você trabalha espiritualidade, religiosidade, que também tem a ver com a meditação, como em cardiologia, em psiquiatria. Você precisa hoje, seguindo as recomendações dos órgãos ligados à medicina acadêmica, que você se interesse pelas expressões de crença dos seus pacientes, porque essas questões podem ajudar na recuperação do enfermo, e a meditação tem a ver com isso. Tudo isso junto, no sentido tanto de tratar o que está doente, como no sentido da prevenção da doença que ainda não veio, mas que viria se nós não cuidarmos com outros aspectos de prevenção, que envolve a emoção, o sentimento, o pensamento, que é a essência da vida humana,
de todos nós. Eu até ainda incluiria a compaixão nessa lista, porque da compaixão e da empatia o mundo ama mais, progride mais, e nós precisamos desses elementos que são elementos de virtude, porque elementos viciosos, isso já é nossa característica há muitos milênios e só serviu para causar como que sofrimento. Isso aí, portanto, são as bases de uma nova medicina. Ali adiante, nessa existência, nas outras, nós veremos isso tudo, sabem aonde? Na Faculdade de Medicina das universidades do mundo inteiro. Meus amigos, eu tenho a impressão que são 9 e alguma coisa. E talvez já fosse o caso de nós pensarmos, vamos dizer, de encerrarmos esses aspectos. E aí nós podíamos usar apenas as últimas reflexões que, como espíritas, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós não temos no capítulo Sede Perfeitos um texto magistral chamado O Homem de Bem. É leitura obrigatória, mesmo que já tenhamos lido outrora, que possamos reler, que aquilo seja como que a nossa meta. Enquanto nós não nos identificamos de uma maneira própria com aquilo que está lá, é porque nós estamos a caminho, é verdade. Mas que a gente cresça nas motivações para nos tornarmos homens de bem, que serão virtuosos, não mais viciosos e não adoecerão mais. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo está lá esse capítulo Sede Perfeitos e um texto extraordinário para cada um de nós. Não é verdade que estamos aqui pela substituição dos erros e dos vícios pelas virtudes? Essa é a nossa tarefa. Nós não podemos mais nos distrair, fazermos de conta que não é conosco. Tanto quanto a ideia da espiritualização da vida. O materialismo ainda existe, mas vai sendo substituído para que em cada dia, em cada gesto, em cada atitude, em cada escolha, nós tenhamos o norte da bússola, que é a condição espiritual e de progresso moral que precisamos conquistar no dia a dia de tudo que tem a ver conosco. De tal maneira que nós pensamos, não é uma etapa que está por vir? A transição não tem a ver com estes séculos atuais? A ideia de transição de provas e expiações para o mundo a caminho da regeneração, lembrando que essa regeneração pode durar 30 mil anos. O limiar é agora, mas isso vai nos ocupar muito tempo, muita energia, muita dedicação, especialmente quanto a nós mesmos. E aí nós nos lembramos que o mundo como um todo só será regenerado a partir do somatório da regeneração individual dos irmãos e irmãs, das criaturas que somos nós mesmos. Muito bem, nós vamos encerrando por agora, lembrando uma questão que é espiritual e é médica, biológica. A questão médica se chama epigenética. Temos que um dia examinar isso de perto, talvez 2020 ou mais adiante, quem sabe amanhã. E a ideia é a ideia de que nós devemos compreender a realidade da família, não apenas da parentela corporal, mas da parentela espiritual de um modo geral. A ideia de que somos crianças ou adultos e temos os nossos antepassados, temos os nossos avós, temos os nossos pais,
Temos aqueles que vamos gerando numa ideia de descendência, de prole, uma ideia das crianças que estão chegando, espíritos que estão volvendo a Terra para eles cumprir a sua condição evolucionária. Mas a ideia qual é? Nós precisamos cuidar de todo o conjunto. Lembrar do conjunto todo envolvendo gratidão, envolvendo oração, envolvendo, vamos dizer, a ideia daquilo que é o que nós precisamos distribuir para aqueles que estão mais próximos a nós. Muitos deles já desencarnaram, mas não é porque desencarnaram que não são nossos afins e muito queridos. E mesmo que tenhamos vivido alguma dificuldade ou conflito, oremos. Façamos aquilo melhor com a consciência que, como espíritas, temos como que agora. Então, essa é uma noção linda para nós trabalharmos dentro de nós e pensando, aproveitando esta figura, a ideia da epigenética, em que os espíritos nos disseram: dedique o melhor dos seus esforços no sentido de cuidar, curar a sua própria família. Não descanse até que haja amor e respeito entre os membros de sua geração e 2 gerações antes da sua. Isso é epigenética, isso é medicina também. A família inclui crianças que morreram precocemente, abortos espontâneos ou induzidos, maridos e esposas que foram excluídos por ocasião de divórcios, mães que morreram no parto, tios ou avós que morreram na guerra. Talvez muitos de vocês já tenham esquecido. A cura deve envolver a todos os que estão encarnados e os que estão no mundo dos espíritos. O amor cura o mundo e não tem limites. E é disso que o nosso mundo precisa. E aí o autor lembra, e a nossa própria cura virá quando nós agimos pela cura de todos aqueles envolvidos conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência, que nós possamos meditar de hoje para amanhã sobre algumas dessas considerações e que possamos continuar a nossa feira do livro, dialogando, conversando, examinando com os mais experientes os títulos extraordinariamente bem como que escolhidos pelos nossos irmãos dirigentes do Caridade e Fé. Temos muito a dever a eles, que seguem trabalhando por nós. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado. Muito obrigado.